Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu compartilho o dia a dia de uma estudante de Direito, mostrando as atividades, desafios e aprendizados que encontro pelo caminho. Hoje eu quero compartilhar algo muito especial com vocês, algo que estou preparando com muito carinho e dedicação. Meu trabalho sobre o determinismo geográfico, uma teoria fascinante que explica como o ambiente influencia a cultura e o desenvolvimento das sociedades. No vídeo de hoje, vou explicar de maneira simples e clara o que é o determinismo geográfico e como ele se relaciona com o curso de Direito. Vou trazer exemplos práticos, como os povos indígenas dos Estados Unidos e do Brasil, e também uma comparação com a nossa turma da Sala 8, mostrando como, mesmo num mesmo ambiente, cada um de nós desenvolve suas próprias maneiras de estudar e aprender. E para deixar tudo ainda mais interessante, preparei um cordel especial que mistura todas essas ideias de uma forma poética e envolvente. Vou apresentar esse cordel que fala sobre como o ambiente nos influencia, mas que no final das contas somos nós que decidimos como vamos caminhar. Então, se você quer entender mais sobre antropologia, geografia e direito e como tudo isso se conecta, fica comigo até o final desse vídeo. Vai ser uma jornada de conhecimento e cultura com muito conteúdo e, claro, um toque de poesia. Vamos lá? Resumo detalhado. O texto das duas imagens aborda o conceito de determinismo geográfico, que é a ideia de que as características do ambiente físico, como clima, relevo, recursos naturais, podem influenciar e até mesmo determinar o desenvolvimento cultural e social de uma população. A primeira imagem explica que essa teoria foi popularizada entre os séculos XIX e XX, especialmente por geógrafos como Huntington, que argumentava que o clima influenciava diretamente a evolução das civilizações. Ele acreditava, por exemplo, que climas temperados incentivavam o progresso, enquanto climas extremos limitavam o desenvolvimento. No entanto, a partir dos anos 1920, antropólogos como Franz Boas começaram a questionar essa visão, mostrando que a influência geográfica tem suas limitações e que a diversidade cultural pode existir mesmo em ambientes semelhantes. A segunda imagem dá exemplos concretos. Os índios Pueblo e Navajo, que vivem na mesma região no sudoeste dos Estados Unidos, mas têm culturas e modos de vida muito diferentes, e os povos indígenas do Parque Nacional do Xingu, que também ocupam o mesmo espaço, mas têm práticas culturais distintas. Esses exemplos ilustram como a cultura pode ser moldada por escolhas e tradições, além do ambiente físico. Estudo de caso com a Sala 8. Vamos agora aplicar esse conceito à Sala 8 de Direito. Pense na sala de aula como um microcosmo da teoria do determinismo geográfico. Todos os estudantes da Sala 8 compartilham o mesmo espaço físico, recebem as mesmas aulas dos mesmos professores e têm acesso aos mesmos recursos. No entanto, cada estudante desenvolve métodos de estudo, formas de pensar e de interagir com o conteúdo de maneira única. Assim como os diferentes povos indígenas que vivem no mesmo ambiente, mas têm culturas diferentes, os alunos da Sala 8 também criam culturas individuais dentro do mesmo ambiente. Alguns alunos preferem estudar em grupo, como os Navajo, que se adaptaram a viver em grupos familiares, pastoreando ovelhas. Outros preferem estudar sozinhos, em silêncio, como os Pueblo, que se concentraram na agricultura. Existem ainda aqueles que têm métodos próprios, como fazer resumos coloridos, gravar áudios ou participar ativamente das discussões em sala. Esse exemplo mostra que, assim como o ambiente físico não é o único fator que molda a cultura de um grupo, o ambiente de estudo por si só não determina como cada aluno aprende. As escolhas individuais, influências culturais e experiências pessoais também têm um papel fundamental. Cordel. Agora vou criar um cordel que inclua tanto o conteúdo da primeira imagem quanto o da segunda, misturando com a situação da Sala 8. Cordel do determinismo geográfico e da Sala 8. O mundo é vasto e diverso, cada lugar com seu valor. Foi assim que os estudiosos, geógrafos com fervor, diziam que o ambiente molda a cultura e o fervor. O clima quente, o frio extremo, podem a vida orientar. Foi o que pensou Huntington em seu livro a destacar que a civilização cresce, onde o clima vai ajudar.
Mas veio Boas, antropólogo, com um novo olhar profundo, disse que o ambiente não é tudo nesse mundo. Há mais fatores em jogo que a cultura faz fecundo. No sudoeste americano, pueblo e navajo a viver, no mesmo espaço de terra, mas sem jeito de se ver. Um planta milho no solo, outro ovelhas vai crescer. E lá no Xingu distante, entre os índios a morar, os xinguanos pescam aves, sem mamíferos caçar. Mas os caiabe caçadores com os bichos vão lutar. Assim como esses exemplos que a história vem mostrar, na sala 8 do direito nós podemos comparar. Cada aluno é distinto no seu jeito de estudar. Tem quem gosta de silêncio para poder se concentrar e quem prefere o debate com ideias a trocar. Cada um tem seu caminho para o saber alcançar. Mesmo estando no mesmo espaço, com os mesmos professores, cada um faz seu trajeto com seus próprios valores. E assim, como no texto, nossa turma tem suas cores. O determinismo ensina que o ambiente faz valer, mas a cultura e as escolhas são o que nos faz crescer. Resumo detalhado. O texto das duas imagens aborda o conceito de determinismo geográfico, que é a ideia de que as características do ambiente físico, como clima, relevo, recursos naturais, podem influenciar e até mesmo determinar o desenvolvimento cultural e social de uma população. A primeira imagem explica que essa teoria foi popularizada entre os séculos XIX e XX, especialmente por geógrafos como Huntington, que argumentava que o clima influenciava diretamente a evolução das civilizações. Ele acreditava, por exemplo, que climas temperados incentivavam o progresso, enquanto climas extremos limitavam o desenvolvimento. No entanto, a partir dos anos 1920, antropólogos como Franz Boas começaram a questionar essa visão, mostrando que a influência geográfica tem suas limitações e que a diversidade cultural pode existir mesmo em ambientes semelhantes. A segunda imagem dá exemplos concretos. Os índios Pueblo e Navajo, que vivem na mesma região no sudoeste dos Estados Unidos, mas têm culturas e modos de vida muito diferentes, e os povos indígenas do Parque Nacional do Xingu, que também ocupam o mesmo espaço, mas têm práticas culturais distintas. Esses exemplos ilustram como a cultura pode ser moldada por escolhas e tradições, além do ambiente físico. Estudo de caso com a sala 8. Vamos agora aplicar esse conceito à sala 8 de Direito. Pense na sala de aula como um microcosmo da teoria do determinismo geográfico. Todos os estudantes da sala 8 compartilham o mesmo espaço físico, recebem as mesmas aulas dos mesmos professores e têm acesso aos mesmos recursos. No entanto, cada estudante desenvolve métodos de estudo, formas de pensar e de interagir com o conteúdo de maneira única. Assim como os diferentes povos indígenas que vivem no mesmo ambiente, mas têm culturas diferentes, os alunos da sala 8 também criam culturas individuais dentro do mesmo ambiente. Alguns alunos preferem estudar em grupo, como os Navajo, que se adaptaram a viver em grupos familiares, pastoreando ovelhas. Outros preferem estudar sozinhos, em silêncio, como os Pueblo, que se concentraram na agricultura. Existem ainda aqueles que têm métodos próprios, como fazer resumos coloridos, gravar áudios ou participar ativamente das discussões em sala. Esse exemplo mostra que, assim como o ambiente físico não é o único fator que molda a cultura de um grupo, o ambiente de estudo por si só não determina como cada aluno aprende. As escolhas individuais, influências culturais e experiências pessoais também têm um papel fundamental. Cordel. Agora vou criar um cordel que inclua tanto o conteúdo da primeira imagem quanto o da segunda, misturando com a situação da sala 8. Cordel do determinismo geográfico e da sala 8. O mundo é vasto e diverso, cada lugar com seu valor. Foi assim que os estudiosos, geógrafos com fervor, diziam que o ambiente molda a cultura e o fervor. O clima quente, o frio extremo, podem a vida orientar. Foi o que pensou Huntington em seu livro a destacar que a civilização cresce, onde o clima vai ajudar.
Mas veio Boas, antropólogo, com um novo olhar profundo, disse que o ambiente não é tudo nesse mundo. Há mais fatores em jogo que a cultura faz fecundo. No sudoeste americano, pueblo e navajo a viver, no mesmo espaço de terra, mas sem jeito de se ver. Um planta milho no solo, outro ovelhas vai crescer. E lá no Xingu distante, entre os índios a morar, os xinguanos pescam aves, sem mamíferos caçar. Mas os caiabe caçadores com os bichos vão lutar. Assim como esses exemplos que a história vem mostrar, na sala 8 do direito nós podemos comparar. Cada aluno é distinto no seu jeito de estudar. Tem quem gosta de silêncio para poder se concentrar e quem prefere o debate com ideias a trocar. Cada um tem seu caminho para o saber alcançar. Mesmo estando no mesmo espaço, com os mesmos professores, cada um faz seu trajeto com seus próprios valores. E assim, como no texto, nossa turma tem suas cores. O determinismo ensina que o ambiente faz valer, mas a cultura e as escolhas são o que nos faz crescer. Apresentação sobre determinismo geográfico. Olá a todos e todas. Nossa equipe ficou encarregada de estudar o determinismo geográfico e hoje eu vou explicar o que entendi sobre esse tema. A ideia principal do determinismo geográfico é que o ambiente onde as pessoas vivem, como o clima, o tipo de terreno, as plantas e os animais ao redor, pode influenciar bastante a maneira como essas pessoas vivem e desenvolvem suas culturas. Em outras palavras, o lugar onde vivemos pode moldar nosso jeito de ser e as nossas tradições. Os pensadores antigos já falavam sobre isso, dizendo que o clima e o ambiente físico são muito importantes para a formação das sociedades. Um exemplo disso é Huntington, que acreditava que o clima podia determinar o progresso de uma civilização. Mas, a partir dos anos 1900, outros estudiosos começaram a pensar de uma forma diferente. Eles mostraram que mesmo quando diferentes grupos de pessoas vivem em ambientes muito parecidos, eles podem desenvolver culturas e modos de vida bem diferentes. Isso acontece porque, além do ambiente, as escolhas que cada grupo faz e as suas tradições também são muito importantes. Vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. Exemplo 1. Esquimós e lapões. Primeiro, vamos falar dos esquimós e dos lapões, que vivem em regiões muito frias, lá no Polo Norte. Os esquimós constroem suas casas chamadas iglus, feitas de blocos de neve. Essas casas são forradas com peles de animais por dentro, o que as deixa bem quentinhas, mesmo quando do lado de fora está muito frio. Por outro lado, os lapões vivem em tendas feitas de peles de rena. Quando eles precisam se mudar para outro lugar, têm que desmontar as tendas, limpar o gelo que acumulou, secar as peles e depois montar tudo de novo no novo local. É um trabalho muito mais difícil do que o dos esquimós, que podem simplesmente construir um novo iglu onde quiserem. Mesmo vivendo em ambientes muito parecidos, esses dois grupos têm formas diferentes de viver. Os lapões, por exemplo, criam renas, enquanto os esquimós se dedicam mais à caça. Exemplo 2, índios pueblo e navajo. Outro exemplo vem do sudoeste dos Estados Unidos, onde vivem os índios pueblo e os navajo. Eles moram na mesma região, mas têm estilos de vida diferentes. Os pueblos são agricultores, ou seja, plantam milho para se alimentar. Já os navajo, que antes eram caçadores, hoje são pastores, criando ovelhas que receberam dos europeus. Esse exemplo mostra que, mesmo vivendo no mesmo lugar, os pueblo e os navajo escolheram caminhos diferentes para sobreviver e se organizar. Exemplo 3, povos do Xingu. Aqui no Brasil, no Parque Nacional do Xingu, temos um exemplo parecido. Os xinguanos, que incluem vários grupos, preferem pescar e caçar aves e evitam caçar grandes animais como antas e veados por motivos culturais. Já os caiabe, que também vivem na mesma área, são excelentes caçadores e preferem caçar esses grandes animais. Isso prova mais uma vez que o ambiente não determina tudo. A cultura e as escolhas das pessoas também são muito importantes.
Concluindo, então, o que podemos entender do determinismo geográfico é que sim, o ambiente onde vivemos influencia a nossa cultura e o nosso jeito de viver, mas ele não é o único fator. As escolhas que fazemos, as tradições que seguimos e a nossa história também têm um papel muito importante na formação das nossas sociedades. E é isso que eu entendi sobre o determinismo geográfico. Espero que tenha ficado claro para todos. Muito obrigada pela atenção. Agora, para conectar esse conceito com o nosso curso de Direito, é importante entender como o determinismo geográfico pode influenciar as leis e o sistema jurídico de uma sociedade. O direito não existe no vácuo, ele é criado dentro de um contexto social, cultural e, claro, geográfico. O ambiente em que uma sociedade vive pode influenciar diretamente as necessidades das pessoas e, consequentemente, as leis que são criadas para organizar e regular essa sociedade. Por exemplo, em regiões com climas extremos, como desertos ou áreas polares, as leis podem incluir regulamentações específicas sobre habitação, vestimenta e até direitos de uso de recursos naturais, que são diferentes das leis em regiões com climas temperados e mais favoráveis. Da mesma forma, áreas com muita água, como rios e lagos, podem ter leis mais rígidas sobre o uso da água e a proteção ambiental. Além disso, o determinismo geográfico também pode ajudar a explicar por que certas práticas jurídicas variam tanto de uma região para outra, mesmo dentro do mesmo país. Uma comunidade agrícola pode ter leis muito diferentes de uma comunidade urbana ou industrial, porque as necessidades e desafios enfrentados por essas pessoas são diferentes. Em nosso estudo de direito, é fundamental entender que as leis são influenciadas por uma série de fatores e o ambiente geográfico é um deles. Isso nos ajuda a interpretar e aplicar as leis de forma mais consciente e adequada ao contexto em que elas foram criadas. Conclusão. Então, ao estudar o determinismo geográfico, nós, como futuros advogados, podemos entender melhor como o ambiente influencia as sociedades e, consequentemente, como isso reflete nas leis que regem essas sociedades. Isso nos permite pensar de maneira mais ampla e considerar todos os fatores ao aplicar o direito, tornando nossa prática mais justa e eficaz.